Tudo certo por aí? Estamos chegando com mais um Fala Doutor aqui na sua TV Câmara de Salvador, viu? E eu que já quero de cara, de primeira, te fazer uma pergunta. Como anda a sua saúde mental? Não é segredo que manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e sono adequado, são os pilares fundamentais para uma vida plena. No entanto, muitas vezes deixamos de lado cuidados essenciais e acabamos deixando esse cuidado com a nossa saúde mental para último plano, em função justamente dessa nossa sobrecarga do dia a dia. A reclamação em relação a esse quesito é ainda maior quando falamos do público feminino. E justamente para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vim conhecer de perto, interagir um pouquinho com a psicóloga e psicoterapeuta Bianca Reis. Bora comigo? Pronto, doutora Bianca, tudo certo? Tudo tranquilo por aqui. Pronto, me conte, de um modo geral, quais são assim os principais fatores que contribuem na nossa sociedade atual para uma sobrecarga mental? Então, gente, hoje em dia a gente vive de uma forma que é bastante complexa, né? Estava até dando algumas entrevistas na semana passada e dentre elas foi sobre redes sociais e adolescência. Então, falando de gerações, tem a geração Z que é a geração de 1995 para cá. Então, é uma geração que já teve uma infância atravessada por smartphones. A minha geração, né, não foi, ainda bem, nesse sentido. Então, a gente tem vários prejuízos aí nessa alçada, né, mental mesmo. Então, a gente tem prejuízos na acuidade visual, prejuízos ergonômicos também. Existe uma questão relacionada à postura, que já é a postura do iPhone, né? Então, e o termo mais pesquisado aí no ano passado é cérebro podre. Então, a gente tem várias questões que estão relacionadas a esse avanço tecnológico que a gente não consegue acompanhar. Agora, que não é de agora, né? As questões da IA, então isso vai também impactar na saúde mental do indivíduo, sem falar no ritmo que a gente vive, né? Assim, o tipo de lógica que muitas vezes é ilógica mesmo de experimentar a vida, relacionada a uma produtividade constante. Muitos de nós escutou na infância que, olha, mente vazia não presta, então tem que estar sempre se ocupando e quando você não está fazendo algo, efetivamente, você precisa arranjar algo para fazer. E o tempo ocioso, ele é essencial também para a preservação da nossa saúde mental. Às vezes, até eu combino com meus pacientes para eles reservarem 30 minutos, colocar até cronômetro, se for o caso, sem fazer nada. E fazer nada não é rolar feed de celular, não é ler livro, nada. Olhar pro teto, olhar pra planta balançando na varanda, sabe? Então, assim, a gente vive de uma forma que acaba prejudicando muito, realmente, a nossa saúde no geral. Pronto, durante sua fala, doutora, eu prestei atenção que você citou aí a questão dos adolescentes, né? Essa questão da vida envolvida por smartphones, o tempo todo na tecnologia, mas a gente sabe também que existem grupos específicos que que precisam de uma atenção específica também quando a gente fala de saúde mental. Na sua visão, a questão da idade e a questão do gênero devem ser pontos de partida para uma avaliação psicológica, para entender como está a saúde mental desse indivíduo? Com certeza, a gente precisa levar em consideração, né? Esse recorte de gênero, ele é essencial. Se a gente for falar no caso de meninas, né, moças, adolescentes e mulheres, de fato, elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver depressão e transtorno de ansiedade comparado a homens. Com relação também a esse uso de redes sociais, as meninas e as mulheres são mais prejudicadas do que os homens no sentido de comparações estéticas, né? Isso já é comprovado cientificamente mesmo. A gente tem dados consistentes a respeito disso. E aí a gente vai ter várias outras situações que são super emaranhadas, né? Então, assim, tem a questão do mercado de trabalho, por exemplo, que as mulheres ganham 24% menos que os homens, mesmo estando no mesmo cargo. Então, isso vai impactar também na saúde mental. A gente sabe o quanto essa questão impacta em vários sentidos, não apenas no financeiro, mas na visão de si, né? Nessa questão da interpretação de alto valor mesmo, de, olha, não importa o que eu faça aqui, eu não vou chegar neste patamar. Dá essa sensação de impotência mesmo e frustração muito grande. Tem aspectos biológicos envolvidos, mas existe um contexto que acaba prejudicando muito em vários sentidos. Sem falar nas outras tantas questões de sair de casa com receio de ser violentada psicológica, fisicamente, sexualmente, né? Muitas mulheres têm dificuldade de perceber que viveram relacionamentos abusivos dentro da família, com pais autoritários, ou que faziam manipulação, né, emocional, ou que faziam realmente a punição pelo silêncio, né? Os pais, quando não gostavam de algo,
ficavam lá calados, reclusos e retiravam o afeto dessa mulher. Então são muitas coisas. São muitas camadas. São muitas camadas. E a sobrecarga de trabalho, né? Também está aí nesse bolo de situações complexas que também afetam essa saúde mental dessa mulher? Com certeza. Assim, você já deve ter escutado, né, Cris, várias vezes, mas inúmeras mulheres elas têm jornadas triplas de trabalho e em casa ainda ocupam o lugar de estarem ali na obrigação de 72% das tarefas domésticas. 72%. Então, sim, sabemos que, né, existem pessoas morando com elas que são muito parceiras, mas ainda assim é tomado para ela e é colocado para ela as responsabilidades principais. Né? 72% é muito, ainda mais para esse contexto assim, que eu trago de mulheres que estão com jornadas triplas de trabalho. Né? Então, sim, de fato. Eu sempre ficava muito estressado, inclusive peguei começo de depressão, uso o remédio controlado para poder melhorar um pouquinho. Mas agora, graças a Deus, estou melhor. Mas eu fui muito estressada mesmo. Trabalhei em casa de família, trabalhei vendendo acarajé, mingau, tudo isso. Aí tudo me estressou, né? Fui mãe solteira, queria ter esse filho sozinha. Aí tudo isso acarretou. Durante esse período aí que a senhora vivia esse estresse todo, esse estresse puro, tinha aquele momentinho assim que você parava e tentava relaxar, fazer alguma coisa para ter um autocuidado consigo mesma, uma terapia, alguma coisa, ou não? Tu foi acumulando? Não, eu fui acumulando. Mas agora eu retiro esse tempinho, né? Faço um crochê, faço uma caminhada. Não vale a pena não, filha, que a gente só acarreta doença, estresse, muita coisa que não vale a pena. O negócio é ficar relaxado, deixar a vida levar. Toma medicamento, alguma coisa do tipo? Não tomo medicamento não, mas já senti sim quando minha mãe ficou doente e foi eu para tudo. Entendeu? Aí eu me vi um pouco sobrecarregada. Numa jornada dupla, eu já sinto essa dificuldade. Imagine para quem tem a jornada tripla, doutora. Agora, sim, também tem uma questão, né? A gente é cobrada socialmente, desde que o mundo é mundo, de que a mulher tem que dar conta de tudo, tem que o tempo inteiro estar resolvendo situações e o autocuidado sempre vai sendo deixado de lado. Eu queria que a senhora falasse sobre o autocuidado. O que é esse autocuidado e por que é tão importante a gente não deixar ele de lado, não considerar como uma coisa mínima, um mimimi, uma bobagem, uma frescura, nessa loucura que é o nosso dia a dia. Perfeito. O autocuidado, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia, assim, superficial dele, né? Que é o skincare, fazer atividade física e tudo. Sim, isso é importante, pode fazer parte, sim, do autocuidado. Mas muitas pessoas não se conhecem profundamente. E aí existem muitos aspectos de sombra ali. O que é sombra? Tudo que a gente omitiu e reprimiu foi para o nosso inconsciente. A gente tem o complexo central da consciência, que é o nosso ego, né? E o que ele achou que não fazia parte da personalidade, uma personalidade assim aceitável socialmente, ele foi jogando para o inconsciente, mas não deixou de existir. E como é que a gente sabe, gente, que essas sombras estão ali, né? Através dos nossos gatilhos, através das projeções, que é quando a gente espelha aspectos internos no outro, através de padrões de relacionamento. Não sei se você já ouviu falar pessoas falando assim, eu tenho dedo podre, muito. Né? Então isso aí é um padrão de relacionamento que muitas vezes está ligado a uma sombra. Questões não mal resolvidas da infância. Então esse caminho todo vai ser feito através da psicoterapia com cuidado. Eu falo com os pacientes, eu não estou com pressa, né? Vão me sinalizando também, porque eu tenho uma tendência à profundidade, né? No meu mestrado em família, uma coisa também que eu vi muito, 90% mulheres. Então, são as mulheres que ainda buscam mais especializações, são as mulheres que ainda buscam mais esse tratamento da saúde mental e também o cuidado, né, da saúde física no geral. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe também que esses sintomas eles são muito subestimados. E é tratado de várias formas, né, que não são as ideais, dentre elas a pejorativa. Né? Então, quando os sintomas aparecem de transtornos de ansiedade e depressão nas mulheres, tá de TPM, né? E ó, lá vem o drama. Então, fica mais difícil de tratar. Agora, fale mais sobre esses sinais, né? Como perceber, como é que eles se manifestam antes de chegar nesse nível, né? De ser uma ansiedade, de ser uma depressão. Como é que a gente identifica quais são os sinais mais sutis da ligação? Falando até de uma forma geral, para que a gente não vá assim, no miudinho, né? Nos detalhes, eu trago sempre que afetou tua qualidade de vida, deixou sua vida de alguma forma disfuncional, já liga o alerta. Né? Então tá comendo de mais ou de menos, os extremos, né? Insônia e dormindo muito, um sono que não passa,
Enfim, até questões relacionadas ao trabalho mesmo. O índice de burnout é muito grande atualmente, que é justamente essa doença que vem do laboral. Então, quando a gente observa uma alteração na qualidade de vida, e às vezes não é nem a gente que observa, né? É o outro que sinaliza isso pra gente. Você percebeu o que está acontecendo e tudo, enfim. Agora, essa sobrecarga de demandas, elas podem levar efetivamente, você falou do burnout, mas a esses quadros de ansiedade, de depressão, é muito comum que esses problemas relacionados ao laboral cheguem a esse extremo? Sim. Infelizmente, mais do que a gente poderia imaginar, né? Até porque existe uma subnotificação. Então, não é todo mundo, como a gente estava aqui colocando, né? Que tem essa questão do julgamento, do próprio sentir, do próprio pensar, dos próprios sintomas. Então, não é todo mundo que busca um tratamento adequado. E, consequentemente, a gente tem uma subnotificação aí. Então, eu trago dados que já são preocupantes, mas eles não correspondem à realidade. Porque, provavelmente, são ainda maiores os percentuais aí envolvidos nesse sentido, sabe? Agora, para além dos hábitos de trabalho, não vamos também demonizar, né, o trabalho em si, Sim. mas assim, tem outros hábitos do nosso dia a dia que a gente, sem perceber, pode acabar prejudicando ainda mais essa nossa saúde mental. Que tipo de hábitos a gente deve evitar? Tem muita fantasia em torno, por exemplo, de tomar café. Não vou tomar muito café, que isso pode prejudicar aqui ou ali. Enfim, cite alguns pontos que a gente pode evitar. Isso, toda hora muda, né? Toda então, assim, uma hora o ovo é bom, outra hora não é bom. Aí me confunde. Com certeza. Mas tem coisas que a gente pode levar pro geral, né? Então, assim, se a gente puder reduzir o tempo de tela, eu sei que muitos de nós trabalhamos com celulares, né? Eu trabalho com celular, com tela o tempo todo. Então, assim, tá num momento corporificado aqui com o outro, tenta deixar um pouquinho de lado, vou registrar, tirar uma foto e tudo. Então você ter mais momentos de ser humano com outro ser humano, né? Olho no olho, fazendo uma troca para desenvolver essas profundidades é uma coisa que ajuda pra caramba. Contato com a natureza, no geral. E assim, nós somos natureza, né? Então, Bia, eu não tenho como viajar, ir pra um lugar, uma imersão, um banho de natureza, beleza. Mas você vai tentando ali gerenciar nesse sentido. Sei lá, às vezes a plantinha que você tem ali na varanda, ela pode ser um fator interessante. E aí, sim, alimentar os próprios hobbies também, de preferência que a gente vá, né, tendo hobbies que não estejam envolvidos com telas. Então, leituras, no geral, enfim, uma dança, algo que te faça bem mesmo, que esteja alinhando a sua essência. Até conversar consigo mesmo também, em muitos momentos ajuda, né, doutora? Sim, com Parar, certeza. assim, ao invés de querer mandar um áudio pra alguém, fala com o espelho, né? Talvez, às vezes ajuda pelo menos a desabafar, tirar esse peso. Agora, assim, esse autocuidado que a gente citou, né? Essa dificuldade, às vezes a gente considera que é uma bobagemzinha, que é uma coisa de frescurinha de skincare, como a senhora disse. Mas como é que faz nessa rotina dupla de trabalho, com demandas de casa? Que momento essa mulher encontra para esse autocuidado? É interessante buscar, por exemplo, terapias online? Enfim, quais os mecanismos que ela pode utilizar como aliados? O online facilitou muita coisa, né? Eu mesma sou paciente do online. Minha psicóloga mora no Rio Grande do Sul, nunca vi pessoalmente. E veio pra ficar. Eu aderi isso na pandemia, né? Então auxiliou pra caramba. Mas, assim, no geral, é muito importante que a gente vá entendendo também. Você citou a coisa do trabalho, às vezes a gente coloca, não, eu preciso. Mas esse eu preciso do trabalho nem sempre é um financeiro. É um preciso para você fugir de si mesmo, para você não ter tempo para si de fato. E a gente justifica essas questões, né? Sem falar também que existe essa alimentação, essa retroalimentação do lugar social de, olha, eu estou fazendo coisas, né? Eu estou produzindo, eu tenho um valor, eu sou útil. E aí, quando você não está nesse lugar, né? O que é que você enxerga? O que é que você consegue ver? Tem um termo chamado máscara, que são os nossos papéis sociais, né, na abordagem junguiana, que é uma das que eu utilizo. E aí tem uma frase que choca assim, um pouco quando eu trago para algumas pessoas, que é quando você está nesse movimento automático, né, mesmo e acelerado, muitas vezes você tem medo de tirar essa máscara e não encontrar nada. Né? E aí eu vou resgatando coisas que são muito espontâneas e assim, antigas de raiz, que é a questão da criança interior. Então, sim, compreender por que eu tô nesse movimento, né? Pra quê? Eu tô correndo pra onde? Muitas vezes as pessoas não se perguntam. Vou começar a me perguntar, viu? Tô correndo pra onde mesmo? Tô correndo pra onde? É pra quê? Tô adorando essa conversa, doutora. Agora vamos embora aqui. Nossa. Vamos falar sobre
Vamos dar alguns toques também para essas Legal. mulheres, né? A gente já falou aí sobre essa coisa de como buscar o autocuidado, mas também, às vezes, tem os relacionamentos, e aqui não falou nem somente homem e mulher, Sim, relacionamento claro. afetivo, né? Independente de gênero, mas como esses relacionamentos, eles também podem prejudicar a saúde mental das pessoas, coisa que a gente não se dá conta, né? Relação de amizade, de família. Fale um pouquinho dessas relações aí, quanto elas podem ser também destrutivas para um ser humano. As relações no geral, gente, elas podem ser destrutivas ou construtivas, né? E aí eu vejo, assim, uma questão que é bem interessante, que as pessoas muitas vezes não se dão conta, que é, mas coloque limites. Mas como colocar limites em um local, em um espaço que eu nem sei até onde vai, né? O meu terreno interior, o subjetivo, até onde ele vai. E aí eu sempre trago para os pacientes que é muito importante que a gente desenvolva ali a lista de valores deles. O que são valores? São qualidades da ação. A gente confunde muitas vezes valores com objetivos, né? Tipo, viajar para a Europa ou casar. Mas valores são coisas muito mais profundas e elas têm esse gerúndio, assim, né, da prática mesmo. Então, eu acabo fazendo algumas técnicas com eles de desenvolvimento de valores nas relações gerais, assim. Relações íntimas, amorosas, com pai, com mãe, tudo. E muitas pessoas encontram um vazio angustiante, porque não sabem quais são os próprios valores. É o valor do pai, da mãe, é o valor social, né, esperado para ele ali, de acordo com gênero, cor, classe social. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa questão e a lista do inegociável. Tem coisas que vão ser inegociáveis mesmo para a gente nas nossas relações, para que a gente não acabe, né, realmente, de repente, percebendo que já se perdeu ali e não está tão legal quanto deveria estar, né? Eu tento deixar fluir, porque assim, se eu for ficar me prendendo a essas tramitações de tempo e outras coisas mais, a gente pira, entendeu? Então não vai resolver, é preferível deixar a água rolar. Teve um tempo que eu já estava super carregado, tipo trabalhar 24 horas, de pegar de sexta para sábado, sabendo que ia pegar de sábado para domingo. E tinha dia que eu estava estressado, que eu não queria agonia, quero me manter para poder repor as minhas energias, tudo de volta. Perfeito. Agora vamos falar sobre a sociedade, que é tão cruel, principalmente com o público feminino, né? Nessas cobranças diárias. Como a sociedade pode agir no sentido... Isso aqui falando para nosso telespectador, para quem nos assiste, como é que essa pessoa que está nos assistindo agora pode contribuir para que haja uma menor sobrecarga para as mulheres, mas também para homens, né? Que muitas vezes tem que dar conta também dessa jornada dupla, tripla. Então, falando de um modo geral, como a sociedade pode cobrar menos, pode ser mais empática com essas pessoas aí que estão nessa vida tão corrida? Sim, a gente tem uma tendência de julgar ou querer responder, dar uma solução para o outro de imediato, né? Então, escutar mais. A gente tem muita dificuldade de fazer esse movimento, né? Escutar mais, perguntar do que o outro precisa. Às vezes o outro precisa só que você esteja do lado ali e ele só quer desabafar. Às vezes ele fala, não, eu quero que você me ajude a encontrar uma solução, vamos juntos, né? Então, essa coisa do dar as mãos, ser empático, é algo que é muito difícil, assim, no geral mesmo. E a gente vive um momento que o machismo tem crescido, né? A misoginia também. A série Adolescência aborda bastante isso, que é uma minissérie que foi um frisson, assim, pós-estreia, muita gente me perguntando sobre, eu conversando também informalmente com familiares e amigos. Então, e isso prejudica a todos, independente de gênero, né? Então, é muito importante que a gente possa se escutar mais, se compreender mais. É uma dificuldade que eu encontro no geral. E colocar isso como uma realidade do dia a dia, né? Além das redes sociais. Porque nas redes sociais todo mundo faz tudo, por WhatsApp todo mundo faz tudo, mas pessoalmente ali tá cada vez mais difícil, né, doutora? Sim, com certeza. E às vezes a gente não consegue assumir para nós mesmos, né? Que não tá legal. Doutora, nosso papo tá massa, mas como ponto final, assim, dessa conversa, eu queria que a senhora deixasse uma dica de leitura. Aquele livro, assim, que vai ativar aquele botão que talvez esteja aí precisando de um empurrãozinho a mais. Sim. Dê aí algumas dicas. Eu tô com os dois aqui do meu lado que são ótimos, mas fiquem à vontade para ler muitos outros, né? Porque eu acho que leituras, no geral, que não são técnicas, elas também nos auxiliam bastante nesse autoconhecimento, né? Então, romances, enfim, até ficções mesmo nos trazem um conhecimento diferente ali, né? Especial, simbólico. Mas esse aqui é Como Acolher o Seu Lado Sombra, que foi o termo que eu comentei hoje, sobre sombra, tudo que a gente omitiu e reprimiu e que está ali, né? Tem um também que é sobre criança interior, então Acolha Sua Criança Interior, que não está aqui para colocar. E Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro
extremamente simbólico, né, que é para ser lido aos pouquinhos, assim, e você ir curtindo, fazendo anotações e se redescobrindo nesse mundo que faz questão de nos colocar numa posição cada vez mais afastada de nós mesmos. É isso. Doutora Bianca, foi um prazer. Eu que A senhora agradeço. simpatia. Muito obrigada, viu, por esse Obrigada. papo. E a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Fala Doutor. Não perca.